Então, hoje, o Guilherme que vai cumprimentar para vocês. Muito obrigado. E, Guilherme, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Buda Sensei, pela prática de hoje. Essa semana, fizeram uma pergunta no grupo, de WhatsApp a respeito de robô, Robô quer dizer caluniar o Dharma, E é uma pergunta interessante, na verdade, Porque Nichiren Shonin, ele falou, várias vezes, que não importa se você recitar todos os sutras, se você pratica todas as práticas, se você estuda todos os ensinamentos, menos o Sutra do Lótus, você não vai conseguir atingir a iluminação. E aí ele fala sobre caluniar o Sutra do Lótus, isso é calúnia ou Sutra do Lótus. Mas o que quer dizer calúnia? Bastante gente, depois que Nichiren Shonin morreu, esses 800 anos quase, tem debatido e discutido muito a respeito do que é caluniar o Dharma. Então, vários professores, doutores, se engajaram nessa discussão. Então, não é uma coisa assim tão fácil de responder, mas, por outro lado, a gente pode pensar em termos mais cotidianos, da nossa vida diária mesmo, O que seria caluniar o Dharma nesse sentido? A gente pode dizer, de maneira geral, que caluniar o Dharma é a gente fazer coisas que vão contra os ensinamentos do Buda, Então, se você, por exemplo, alimenta dentro da sua mente, do seu coração, avareza, ira, estupidez, isso é caluniar o Dharma, Se você tem condutas erradas, se intoxica, tem conduta sexual inadequada, se você rouba, se você mata, isso também é caluniar o Dharma. Se você mente, se você tem uma fala maliciosa ou um discurso divisivo, isso também é caluniar o Dharma. Ter um modo de vida ruim, um sustento que faz com que outros seres sofram, também é caluniar o Dharma. Enfim, tudo que vai contra os ensinamentos do Buda, tudo que provoca sofrimento, para a gente e para as outras pessoas, a gente pode dizer, caluniar o Dharma, isso é calúnia ao Dharma. Mas não é ao ensinamento, não é a religião em si, A gente tem que pensar em termos de felicidade e sofrimento. O que provoca felicidade e o que provoca sofrimento. O que provocar sofrimento, o que você fizer deliberadamente para provocar o sofrimento, A gente pode dizer caluniar o Dharma, mas e caluniar o Sutra do Lótus, O que isso quer dizer, Também não é uma resposta tão fácil, mas a gente pode dizer caluniar o Sutra do Lótus é a gente negar a possibilidade de todas as pessoas se tornarem Buda. Então, por isso que Nichiren Shonin falava, você pode fazer todas as práticas, mas se você não aceita o Sutra do Lótus, isso é calúnia ao Dharma. Por quê? Porque você vai estar negando que todos os seres podem atingir a iluminação, que todos os seres têm essa dignidade de Buda dentro de si, e a gente precisa respeitar isso. Então, toda ação que a gente faz, no sentido de não respeitar as pessoas, no sentido de ferir a dignidade delas, isso é caluniar o Sutra do Lótus também. Mesmo que alguém não conheça o Sutra do Lótus, mesmo que alguém não saiba nada sobre o Sutra do Lótus, se a pessoa ela é preconceituosa, se a pessoa ela menospreza as outras pessoas, enfim, faz qualquer coisa que fira a dignidade, que fira esse potencial de Buda, que existe dentro do coração de todos, isso também é caluniar o Dharma e caluniar o Sutra do Lótus. Então, o Sutra do Lótus ele é um ensinamento que fala a respeito da iluminação universal de todos os seres. Fala que aqui onde a gente vive é a terra pura de Buda. Então, qualquer um que faça qualquer coisa contra esse espírito, vai caluniar o Sutra do Lótus também. Mas
tem pessoas, né? Tem na verdade, uma história que fala assim, né? De um monge que ele vai conversar com um monge mais velho, né? E já um mestre, né? Idoso. E ele fala para esse mestre, né? Mestre, eu consigo recitar o Sutra dos Lótus inteiro, os 28 capítulos de memória, né? Eu decorei o Sutra dos Lótus inteiro. E aí o mestre fala, nossa, que maravilha, né? Então você, por favor, me explica alguma coisa, né? Me explica alguma coisa a respeito do Sutra. E aí esse monge ele começou a gaguejar e ele não conseguia explicar nada, né? E aí esse mestre falou, isso é uma vergonha, né? Você está caluniando o Sutra, na verdade, ao invés de você estar aprendendo e acumulando méritos, né? Você está caluniando. Por quê? Porque você fica repetindo só o Sutra como se fosse um papagaio, mas você não está entendendo nada, né? Então, você está errado. E aí o mestre ensina, né, a respeito do Sutra do Lótus para esse monge. Então, muitas vezes a gente fala, né, eu sigo o Sutra do Lótus, eu sou um seguidor do Sutra do Lótus, eu sou um devoto do Sutra do Lótus, eu pratico o Sutra do Lótus. Mas e aí? Você sabe o que é o Sutra do Lótus? Você conhece o Sutra do Lótus? Né? Você coloca na tua vida diária todos os ensinamentos que o Sutra do Lótus ensina? Né? E aí a gente tem que lembrar que o Sutra do Lótus ele é o ensinamento mais elevado. Né? Não quer dizer que os outros ensinamentos do Buda a gente precisa ignorar. Né? Então, quando a gente fala seguir o Sutra do Lótus, é seguir tudo. Né? A gente está seguindo tudo, será, na nossa vida? Se a gente fala que é devoto do Sutra do Lótus e não está nem se esforçando para seguir, a gente tem que tomar cuidado. Né? Isso também pode ser calúnia do Dharma. Mas só que a gente pode apontar para as pessoas e falar assim, você está caluniando o Dharma, você está caluniando o Dharma. Né? Algumas pessoas podem pensar que sim, porque Nichiren Shonin, nas suas cartas, ele escrevia, né? Fulano está caluniando, ciclano está caluniando, né? Mas será que a gente tem a mesma habilidade de Nichiren Shonin? Será que a gente tem o mesmo conhecimento, mesma sabedoria, mesma compaixão de Nichiren Shonin? Vocês acham que qual era o objetivo que Nichiren Shonin tinha ao fazer isso? Ele queria menosprezar as pessoas? Ele queria ferir essas pessoas? Não. Né? Ele tinha essa grande compaixão de querer ajudar as pessoas. Será que a gente tem essa mesma compaixão de Nichiren Shonin? Né? Então, eu tenho certeza que não, né? Que a gente não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de falar caluniar o Dharma. Né? Você está fazendo calúnia ao Dharma, né? Você está ofendendo o Dharma. Tem que ter muito cuidado. Né? Então, é muito ruim a gente apontar o dedo para as pessoas e falar de defeitos e falar de falhas. Né? É melhor a gente olhar para nós, pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está melhorando, o que a gente está piorando. Né? Não comparar a gente com os outros, mas comparar a gente com nós mesmos. Né? Como a gente era ano passado, como a gente era há 10 anos atrás. Né? E buscar a nossa evolução, buscar o nosso caminho. E se a gente vê alguém que não está fazendo alguma coisa lá muito certa, né? Ao invés de apontar o dedo e falar que está caluniando, se aproximar dessa pessoa, né? E tentar ajudar ela de maneira carinhosa, de maneira compassiva, né? Sem causar divisões, sem causar atritos. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Né? Vamos praticar o Sutra do Lótus, vamos conhecer o Sutra do Lótus. A gente vai ter a aula com o reverendo Shingyo Imai, que vai ser uma oportunidade única de a gente conhecer o Sutra do Lótus em detalhes. Né? Vamos aproveitar cada oportunidade para que a gente possa melhorar e entrar no caminho. Tá bom? Para finalizar, eu queria recitar o Daimoku 3 vezes. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Muito obrigado e tenham todos uma boa quinta-feira. Tchau, tchau.